riso ecoou antes mesmo que alguém entendesse o motivo. Não foi um riso leve, nem espontâneo. Foi alto demais, longo demais, deslocado, daqueles que fazem o ar ficar pesado. Você quase consegue ouvir o som morrendo devagar entre as paredes de mármore, enquanto taças de cristal param no meio do caminho até os lábios e conversas se dissolvem no nada. Tudo acontece rápido, mas o constrangimento se espalha devagar, como fumaça. Ela estava ali, com o cheiro forte de produto de limpeza ainda preso às mãos, a roupa simples destoando do luxo ao redor. O chão brilhava tanto que refletia o lustre dourado, mas ninguém olhava para o chão. Todos olhavam para ela. Ou melhor, todos evitavam olhar para ela. O milionário, impecável no terno caro, ergue a voz com facilidade. Não grita, ele não precisa. As palavras saem afiadas, precisas, treinadas para humilhar sem parecer agressão. Cada frase arranca algo invisível dela, como se estivesse tirando camadas que só quem já foi diminuído reconhece. Você não percebe que está atrapalhando? Ele diz, com um meio sorriso. A frase cai no salão como um copo quebrando. Ninguém se move. O silêncio não é respeito, é medo de ser o próximo alvo. Você sente isso. É quase físico. O ar fica denso, difícil de respirar. A faxineira tenta responder, mas para no meio do gesto. A boca se abre e fecha. Não por submissão. Há algo estranho ali. Algo que não combina com o papel que todos esperam que ela cumpra. Ele continua. Questiona o valor dela, a presença dela, a utilidade dela naquele ambiente. É riqueza contra pobreza, poder contra anonimato, um espetáculo cruel disfarçado de piada. E o mais perturbador não é o que ele diz, mas o que ela não diz. Ela não chora, não implora, não abaixa completamente a cabeça. Os olhos dela percorrem o salão por um segundo a mais do que o normal, como quem memoriza uma cena que ainda vai precisar revisitar. Esse detalhe passa despercebido por quase todos, mas não por você. Existe um cheiro metálico no ar, misturado ao perfume caro das pessoas ao redor. O som distante de um talher caindo quebra o silêncio por um instante, mas ninguém ri. O milionário espera uma reação maior, talvez um pedido de desculpas, talvez submissão. Em vez disso, recebe silêncio. Um silêncio firme, calculado. E isso o irrita mais do que qualquer resposta atravessada, porque o silêncio dela não é vazio. É cheio de algo que ainda não foi dito. Ela ajusta o balde ao lado do corpo, com um movimento calmo demais para alguém que acabou de ser exposta daquela forma. As mãos não tremem, o rosto não denuncia desespero. A dor, sim, mas é uma dor contida, madura, como se já tivesse sido sentida antes. Talvez muitas vezes, talvez em lugares ainda piores. E então acontece algo pequeno, quase invisível, mas que muda tudo. Ela olha diretamente para ele, não desvia, não desafia, apenas sustenta o olhar. Esse segundo dura mais do que deveria, tempo suficiente para provocar um desconforto estranho, porque não há ódio ali, nem medo, há certeza, como se naquele instante os papéis estivessem temporariamente suspensos, como se aquela cena, que para todos parece o fim de algo, para ela fosse apenas o começo. E isso cria uma fissura silenciosa na confiança dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ela se vira para sair. O som do sapato simples contra o piso brilhante ecoa mais alto do que qualquer palavra dita antes. Cada passo é um lembrete incômodo de que algo ficou pendente no ar. Ninguém a acompanha com o olhar até o final, mas todos sentem quando ela atravessa a porta. É como se o ambiente respirasse de novo, só que errado, incompleto. O milionário tenta retomar a conversa. Faz um comentário qualquer forçado, como quem quer apagar o que acabou de acontecer. Algumas pessoas riem, tarde demais. Outras fingem olhar o celular, mas algo não volta ao normal, porque aquela humilhação não se encerrou ali. Ela apenas mudou de forma. E no fundo, bem no fundo, começa a surgir uma pergunta incômoda, daquelas que o cérebro insiste em repetir quando tudo fica quieto demais. Por que alguém humilhado daquela maneira escolheria sair em silêncio, como se estivesse no controle? Antes de fechar a porta, ela para por um segundo. Não olha para trás. Apenas respira fundo. E esse gesto simples carrega mais história do que qualquer discurso. Há coisas que não precisam ser ditas para serem compreendidas. Há silêncios que não são fraqueza, são preparação. Agora me diz, se você
estivesse ali, assistindo tudo de perto, teria coragem de intervir ou também ficaria em silêncio? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você teria feito naquele momento. O que ninguém percebe é que o desconforto não começa quando ela sai. Ele começa depois, alguns minutos depois, quando o salão volta a respirar, mas o ar não tem mais o mesmo cheiro. O milionário continua ali, cercado de gente, copos cheios, risos ensaiados e ainda assim, sozinho. Existe uma sensação estranha, quase física, como se algo tivesse sido deslocado do lugar certo e ninguém soubesse exatamente o que. Ele tenta se convencer de que foi apenas mais um episódio banal, uma cena comum em ambientes onde dinheiro dita regras e silêncios compram paz. Repete mentalmente que não exagerou, que não fez nada além do esperado, mas o cérebro não aceita tão facilmente. Há imagens que insistem em voltar, como um looping silencioso, o jeito calmo dela segurando o balde, o olhar firme demais para alguém que deveria estar envergonhada, a ausência completa de súplica. O cérebro humano odeia incongruências, e aquela cena foi uma. Enquanto conversa com um dos convidados, ele percebe que as respostas vêm atrasadas. As palavras entram, mas não se fixam. O som do ambiente parece distante, como se alguém tivesse girado um botão invisível. É nesse estado de distração que algo pequeno acontece. Um detalhe tão sutil que quase passa despercebido. Quase. Ela já foi embora? Alguém pergunta, sem dar muita importância. A frase não deveria significar nada, mas significa. Ele sente um incômodo repentino no estômago, como quando você percebe que esqueceu algo importante, mas ainda não sabe o que. Ele responde que sim, com um tom mais ríspido do que pretendia. O outro apenas assente, mas antes de se afastar, solta um comentário aparentemente inocente. Engraçado. Não é comum colocarem alguém assim para limpar aquele setor. A frase fica suspensa no ar por tempo demais. Ele força um sorriso, ri curto. Pergunta o que a pessoa quis dizer. A resposta vem vaga, imprecisa, quase evasiva. Nada demais, só achei curioso. Curioso. Essa palavra acende algo, porque curiosidade é o primeiro estágio da dúvida. E dúvida, para alguém acostumado a ter controle, é um território perigoso. Ele começa a observar melhor o ambiente. Pela primeira vez desde o ocorrido, tira o foco de si mesmo. Nota olhares trocados rápido demais. Conversas que cessam quando ele se aproxima. Gente que muda de assunto. Não é reprovação aberta. É algo pior. É cautela. Como se todos soubessem de algo que ele ainda não sabe. E o cérebro novamente tenta preencher o vazio. Algo naquela mulher não encaixava. E agora outras peças começam a confirmar isso. Ele caminha até o bar, pede uma bebida mais forte. O gelo estala no copo, alto demais. O som o irrita. Enquanto espera, escuta seu nome vindo de uma conversa paralela. Não deveria ouvir, mas ouve. Seu nome, seguido de uma pausa constrangedora. E depois, outro nome. Um nome que não lhe é familiar. Um nome dito baixo, quase como um aviso. Ele se vira rápido, mas as pessoas já estão olhando para outro lado. A sensação de poder começa a se desfazer em algo mais frágil. Não é medo ainda, é antecipação. Como quando você percebe que entrou em um jogo sem conhecer todas as regras. Ele tenta racionalizar. Talvez seja apenas culpa, talvez exagero. Mas então se lembra de um detalhe específico. Ninguém tentou defendê-lo. Ninguém riu junto por tempo suficiente. Ninguém transformou a humilhação em consenso. E isso, em ambientes como aquele, é extremamente raro. Ele puxa o celular, quase por impulso. Não sabe exatamente o que procura. Talvez o nome dela. Talvez uma confirmação de que ela é apenas o que parecia ser. Mas não encontra nada. Nenhum registro óbvio. Nenhuma referência clara. Apenas o vazio. E o vazio, de novo, incomoda mais do que qualquer resposta direta. Uma funcionária do local se aproxima para perguntar se ele precisa de algo. O tom dela é respeitoso, mas há uma rigidez incomum. Ele pergunta de maneira casual demais quem era a faxineira que estava ali antes. A mulher hesita, meio segundo, talvez menos, mas o suficiente. Ela não faz parte da equipe fixa, responde. E antes que ele consiga perguntar mais alguma coisa, completa. Hoje foi diferente. Outra palavra que não explica nada e ainda assim pesa. Ele observa a funcionária se afastar e percebe que as mãos dela estão levemente tensas. Não por ele, por algo maior
maior, e isso cria uma fissura real na imagem que ele tem de si mesmo. Pela primeira vez naquela noite, ele não é o centro da equação. Ele é uma variável. O copo permanece intocado sobre o balcão. O gelo começa a derreter, formando pequenas gotas que escorrem devagar. O tempo ali parece desacelerar. Cada segundo amplia a sensação de que a humilhação não terminou quando ela saiu. Pelo contrário, ela apenas mudou de direção e agora caminha silenciosa, como uma sombra em algum lugar fora daquele salão. Ele pensa em ir embora, mas sente que sair agora seria admitir algo que ainda não entende. Então fica, espera, observa. E quanto mais espera, mais claro fica que aquela mulher não era invisível. Ela apenas escolheu parecer assim, até o momento certo. Há decisões que só fazem sentido depois que as consequências começam a se mover. E naquele instante, mesmo sem saber como nem porquê, ele entende uma coisa perturbadora. O que aconteceu ali não foi um erro social, foi um teste. E ele, sem perceber, respondeu exatamente da forma errada. Ele descobre a verdade do jeito mais cruel possível, sem aviso, sem preparação, sem chance de corrigir a própria versão da história. Tudo começa com um pedido simples. Um assessor se aproxima e diz que alguém quer falar com ele. O tom é respeitoso demais para um pedido comum. Não há urgência explícita, mas existe algo nas entrelinhas, uma formalidade deslocada que não combina com o ambiente descontraído de minutos atrás. Ele pergunta quem é. A resposta vem curta, quase neutra. Ela está esperando. Por um segundo, ele pensa que é coincidência, outra mulher, outro assunto. Mas o estômago se contrai antes que a mente consiga racionalizar. O corpo entende primeiro. Sempre entende. O corredor até a sala reservada parece mais longo do que realmente é. O tapete abafado engole o som dos passos, e isso o incomoda. Ele está acostumado a ser anunciado, reconhecido, antecipado. Agora, ninguém olha diretamente para ele. Não por desprezo, por cautela. É como se aquele espaço tivesse mudado de dono sem que ele percebesse. Quando a porta se abre, a primeira coisa que ele vê não é um rosto, é a postura. A faxineira está sentada, coluna ereta, mãos apoiadas com naturalidade sobre as pernas. A roupa simples continua a mesma, mas algo é diferente. O ambiente não a engole mais. Ela ocupa o espaço, como alguém que sempre soube que pertencia ali. Ela levanta o olhar devagar. Não há triunfo. Não há ressentimento explícito. Há controle. Um controle que não se aprende rápido. Um controle que costuma vir de quem já esteve em lugares onde palavras valem mais do que dinheiro. O silêncio entre os dois não é constrangedor. É denso, cheio de passado que ele desconhece. Antes que ele diga qualquer coisa, ela fala. A voz é firme, baixa, sem pressa. Diz o nome dele completo, o jeito correto. Isso o atinge mais do que qualquer revelação grandiosa. Pessoas comuns não dizem nomes assim. Pessoas comuns não precisam. Ela não menciona a humilhação, não cobra desculpas, não reencena a cena. Isso seria pequeno demais. Em vez disso, conta uma história, fragmentada. Pontos soltos que, aos poucos, começam a se conectar na mente dele com um peso insuportável. Ela fala de um projeto antigo, de uma fundação, de decisões tomadas anos atrás por pessoas que nunca imaginaram as consequências humanas de cada assinatura. Ela fala de portas fechadas, de famílias afetadas, de nomes que desapareceram dos relatórios, mas não da realidade. Ele começa a entender, não tudo, ainda não, mas o suficiente para sentir o chão ceder. Ela não é uma faxineira, nunca foi. Aquela função era apenas uma posição estratégica, um ângulo, um ponto de observação. Ela estava ali para ver, para ouvir, para sentir, para testar, porque há verdades que só se revelam quando alguém acredita estar acima de qualquer julgamento. Ela explica com a tranquilidade de quem não precisa convencer que certas decisões estão prestes a ser revistas, parcerias, investimentos, imagens públicas, reputações e que, curiosamente, tudo isso depende de algo muito simples, caráter demonstrado quando ninguém acha que está sendo avaliado. Ele tenta falar, as palavras se atropelam, oferece justificativas, contexto, pressão, cultura do ambiente. Ela escuta, deixa que ele se exponha, não interrompe, não valida, apenas observa, como fez antes, no salão. O padrão se
repete, só que agora ele percebe tarde demais. Quando ele termina, ela faz a única pergunta da noite. Não é acusatória, não é agressiva, é quase gentil. Justamente por isso, devastadora. Se eu fosse exatamente quem você pensou que eu era, você se orgulharia do homem que foi hoje? A pergunta não exige resposta imediata. Ela não espera. Se levanta com calma, agradece o tempo e caminha até a porta. Antes de sair, para por um instante. Não olha para trás. Diz apenas que as consequências não virão como punição, mas como reflexo. Porque algumas pessoas não perdem oportunidades. Elas revelam quem nunca deveriam tê-las tido. A porta se fecha. Ele permanece ali, sozinho, sentindo algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar nem evitar. A certeza de que aquele momento será lembrado sempre que alguém disser o nome dele. Não pela fortuna, não pelo sucesso, mas pela forma como tratou alguém quando acreditava que aquilo não importava. E enquanto ele tenta calcular danos, estratégias e versões, algo já está em movimento lá fora. Algo que não depende mais dele. Algo iniciado muito antes daquela humilhação pública. Algo que usou o silêncio como ferramenta e a paciência como arma. Porque algumas histórias não terminam com justiça imediata. Elas continuam crescendo, invisíveis, até o dia em que se tornam impossíveis de ignorar.